Ok. Vamos começar. Espero que estejam me ouvir. Conseguem me ouvir? Sim, docente. Sim, você. Espero que estejam me ouvir. Então, vamos começar. Hoje, vamos dar continuidade. Na verdade, vamos introduzir um novo capítulo. Está bem? E no capítulo, né, anterior estivemos a falar ou a debruçar-nos sobre a contabilidade nacional e de certeza que todos os elementos, né, associados ao cálculo das contas nacionais foram assimilados. Como segmento, vamos ir mais além do mero cálculo, do mero domínio, né, do cálculo dos agregados macroeconômicos, mas também vamos introduzir como é que podemos usar estes cálculos para a condução de política econômica. Como é que o governo toma as decisões em função dos agregados macroeconômicos. Como é que as diferentes variáveis que nós vimos relacionam-se entre elas e como é que funciona a lógica da intervenção do Estado na economia, tá bem? Por que isso é importante? Certeza que em diversas situações o Estado como regulador sempre vem-se obrigado a intervir por meio de instrumentos que poderemos ver mais adiante, para poder, por exemplo, em períodos de recessão significa contração da atividade econômica, significa queda da atividade econômica, significa o que está a acontecer com a economia, o que pode vir a acontecer com a economia por causa da situação de Covid. Então, em situações dessas, o Estado tem que intervir a estimular a economia, pode ser através dos gastos, né, do governo, através da redução, por exemplo, dos impostos, através da política monetária por intermédio do Banco Central, ou através de outras políticas, né, que o governo pode usar para estimular a economia. Mas também em períodos de rápido aquecimento da economia, o Estado pode querer arrefecer quando o ritmo, por exemplo, de crescimento da economia não é desejável, quando está um ritmo que pode criar, por exemplo, distorções nos preços associados à inflação. Então, o Estado pode também reduzir a procura agregada, porque conforme vimos na microeconomia, o excesso de procura leva ao aumento do preço. Se tivermos uma procura agregada excessiva, que não é respondida pela oferta, corremos o risco de também ter aumento de preços de forma generalizada. Então, o Estado pode intervir por intermédio do Banco Central, através da política monetária, que também vamos ver mais adiante, ou por intermédio do governo através da política fiscal ou orçamental. Depois já vamos de ver os detalhes desses termos que parecem estranhos agora, tá bom? Para nós entendermos a lógica por detrás da intervenção do Estado da economia,
é preciso estudar profundamente cada um dos agentes econômicos. Para o nível em que nós vamos abordar a economia, e que não é um nível desprezível, né? Iremos ver a combinação entre as famílias, as empresas e o Estado. Vamos ignorar por pressuposto, vamos assumir, vamos ignorar por simplificação o resto do mundo. Estamos juntos? Ou seja, lembram que uma vez eu disse que o rendimento aliás, é melhor seguir a sequência só para não vos confundir. Lembra uma vez que eu disse o PIB, lembra o PIB que nós medimos? O PIB é produto. Estamos juntos. Esse PIB pode ser também despesa. Este PIB pode ser também rendimento. Estamos juntos. Então, por simplificação, vamos chamar de Y, ok? Vamos chamar de Y. Tudo que trata, vamos tratar o PIB, a atividade econômica, o produto, a despesa por Y. Estamos juntos. E vamos assumir a ótica da despesa, que calcula o rendimento como consumo, mais investimento, mais gastos, mais exportações, menos importações. Lembram-se desta fórmula, né? Não se esqueçam, esta é a fórmula do cálculo do PIB na ótica da despesa. Então, nós vamos centralizar o estudo de cada agente econômico com base nesta fórmula, ok? Então, vamos assumir, aliás, nem vamos assumir, é o que é. O consumo é feito pelas famílias, estou a repetir isso. O investimento é feito pelas empresas, também estou a repetir isso. Os gastos são efetuados pelo governo, também estou a repetir. As exportações, o resto do mundo. Também estou a repetir. Por simplificação, vamos só estudar a interação entre os agentes econômicos e a atividade econômica, assumindo economia fechada com o governo. Só para vocês entenderem, a economia pode ser fechada sem governo, ok? Talvez mostrar os diferentes modelos antes de... A economia pode ser fechada quando nós estudamos, quando nós simplificamos o estudo. A economia pode ser fechada ou aberta. A fechada, estamos a assumir que só temos agentes econômicos internos. A fechada pode ser com governo ou sem governo. Vamos começar por sem governo. Quando não tem governo, só temos consumo mais investimento. Mais nada. Ou com governo. Quando entra governo, temos consumo mais investimento mais gastos. E pode ser aberta. Aberta já tem tudo. É consumo mais investimento mais gastos, mais exportações, menos importações. Oxalá que isso tenha ficado claro. Ok? Logo, nós, por questões de simplificação e pela relevância, né, vamos abordar economia fechada
com o governo. Com o governo. Ou seja, vamos partir do pressuposto que o nível da atividade econômica é determinado pelo consumo, pelo investimento e pelos gastos, onde temos três agentes, que são as famílias, as empresas e o governo. Até aqui está tudo bem. Vamos estudar cada agente econômico. Vamos começar pelo consumo. Como é que se comporta o consumo? Consumo. Consumo. Quem consome são as famílias. De que depende o consumo? O consumo. Alguém dá para falar? Não, né? O consumo tem uma parte dele que designamos. Na verdade, em regra geral, o consumo depende do rendimento. Entende, né? Em outras palavras, você só consome, quer dizer, você consome em função do seu rendimento. Você ganha, do que você tem no bolso, do que você tem no banco. Ok? Quanto maior for o rendimento, maior é o nível de consumo. É só ver. Ok? Quanto maior for o rendimento, maior é o nível de consumo. Ok? É só verem, quando você é pobre, entre aspas, anda de chapa, gasta só 10 meticais, entre aspas, né? Ou de My Love, que é 5 meticais, não sei se ainda opera, né? Em casa, não tens muitos gastos com energia, até fazes já... Até, às vezes, muitas famílias acabam até praticando atos ilegais, que é desviar, roubar energia, ok? O que não é bom, alegando a sua situação de pobreza. Gasta pouco água, mas já comparem isso com alguém que tem muito mais rendimento, que tem uma maçã que tem um carro, um Range Rover, e é por aí V8, okay? 6, 8, 10 cilindros. É só imaginar em quanto é que gasta de combustível, só para ligar. Já gastou o combustível de um Vitz daqui para Matola. Ele só a ligar o carro dele. Então, quanto maior for o rendimento, de certeza que maior é o nível maior são as despesas de consumo. Ou seja, os níveis de consumo dependem do rendimento. Mas a pergunta que fazemos é, será que só consome se você tiver rendimento? Aí vamos descobrir que não. Mendigos, não ganham nada. Aliás, vocês, alguns de vocês, não produzem nada. São despesas autênticas. Para os vossos pais, ou para os vossos progenitores, ou para os vossos encarregados de educação. Mas não produzem, mas consomem. Então, isso só para vos introduzir a noção de que não precisa ter rendimento para consumir. Não só, há pessoas aí, dos vossos colegas, quando antes de se decretar estado de emergência e suspensão das aulas, há pessoas aí que viviam à custa dos outros. Iam para a escola sem lanche. Nunca levou lanche à escola, mas está sempre a comer bobos da ISA, ok? Estão a entender, né? Então, um colega mesmo vosso aí, nunca traz lanche, mas está sempre a consumir. Ao dever estar aqui, geralmente as pessoas só criam papo, são muito bons de papo, conversa, toda a gente quer estar com eles, acabam aproveitando mesmo por consumir, ok? Sem nada, porque estão sempre a criar papinhos aí. Basta ver que meus colegas estão quase a tomar o seu lanche, chega aí, lança piadas e pronto, até darem alguma coisa.
e aumenta o nível dele. Então, existem pessoas assim. Ou seja, isso são exemplos práticos, são exemplos engraçados para mostrar-vos que o consumo não depende somente do nível de rendimento. Há uma parte de consumo que não é explicada pelo rendimento. E esta parte do consumo que não é explicada pelo rendimento chamamos de consumo autônomo. Logo, o consumo, ou consumo autônomo ou consumo induzido, né? Depende. Logo, o consumo vai depender do consumo autônomo mais o consumo induzido. Desculpe, o consumo autônomo é diferente do consumo induzido, que é Czinho YD. Depois vão entender melhor o que é que me refiro quando digo Czinho YD. Ok? O consumo autônomo não depende do rendimento. O consumo induzido depende do rendimento, mas como é de se esperar, pessoas racionais, seres humanos que são racionais que são, não consomem na totalidade o rendimento que eles têm. Estão a entender, né? Ou seja, assumimos aqui que uma pessoa racional, quando dão-lhe dinheiro, quando recebe dinheiro, parte deste dinheiro, parte deste rendimento consome, sim, mas outra parte guarda para eventos inesperados, ok? Para se precaver. Estão a entender, né? Logo, existirá uma percentagem média na economia na qual as famílias, ok, consomem o seu rendimento. Estão a entender, né? Em geral, se dissermos que as famílias, quando recebem 1000 meticais, tendem a consumir 800 meticais, como é de se perceber, 800 por 1000 dá 80%. Logo, podemos dizer que 0,8 é a propensão marginal a consumir. Então, vamos introduzir aqui a noção de propensão marginal a consumir, que é Czinho. Este C cedilha que estão a ver aqui, vamos chamar de Czinho, por questões só de simplificação e de distinção. Vamos chamar de Czinho por simplificação e distinção. Estamos juntos? Continuando. Sim? Não entendi bem, só de uma parte. Ok. O consumo depende de uma parte que não depende. O consumo depende do rendimento, mas há uma parte que não depende do rendimento. A parte que não depende do rendimento chamamos de consumo autônomo. Está a entender? Agora, a parte que depende do rendimento, depende de que rendimento? Do rendimento disponível. Ok? Se rendimento disponível for igual a 1000, está a entender, né? Se rendimento disponível for igual a 1000, vou tentar escrever com uma caligrafia mais legível. Se rendimento disponível for igual a 1000, quanto é que ele irá consumir? Vai consumir todo 1000? Sim. Se for consumo autônomo. Não, se for consumo induzido. Sim, se o rendimento disponível dele é igual a 1000, ele não vai consumir todo 1000, uma pessoa que pensa. Estão a entender, né? Vai consumir parte deste rendimento. Pode consumir, por exemplo, 800. Estão a entender? Se ele consome 800 e assumirmos que toda a economia, as pessoas tendem a consumir 800 quando recebem 1000, então dizemos que a propensão marginal a consumir é igual a 0,8. Estão a entender, né? Ou seja, as famílias consomem em média, ou consomem em geral, 80% do seu rendimento.
Quando o quê? Quando o rendimento disponível, por exemplo, aumenta em 1000. É o que nós estamos já a tentar mostrar aqui. Quando o rendimento disponível é igual a 1000, as famílias consomem parte deste 1000, tendem a consumir parte deste 1000. Estão a entender? Esta parte que eles tendem a consumir do 1000, em termos percentuais, chama-se propensão marginal a consumir. Ou seja, Czinho é mesmo que dizer propensão marginal a consumir. Ok? Idem. Para nós sabermos quanto é que ele consome, por exemplo, do rendimento, é só dizer Czinho vezes YD. Ou seja, 0,8 vezes 1000 vai dar 800. Então, quando ele recebe 800, quando ele recebe 1000, 800 consome. Então, é o quê? É o tal consumo. E o que é que faz com o resto? Poupa. Estão a entender, né? O resto, o que é que faz? Poupa, que é o quê? Que é o 200. Então, podemos assumir que propensão marginal a poupar, por exemplo, é 1 menos propensão marginal a consumir, que é 1 menos 0,8 é igual a 0,2. Estão a entender, né? Isso para quê? Isso estamos a dizer que se o rendimento D é 1000, se o rendimento disponível é 1000, a poupança, aliás, o consumo induzido neste caso, há de ser, ok? O consumo induzido há de ser esse Zinho vezes YD, que é 1000 vezes 0,2, vezes 0,8, há de ser 800, e o remanescente, que é Ecinho vezes YD, Ecinho significa saving, vezes YD, que é mesmo que dizer 0,2 vezes 1000, que dá 200, a soma disso tem que dar 1000, significa que o 200 resta para poupança. Estamos juntos? Então, quando você recebe 1000 de rendimento disponível, parte poupa, parte consome. Mas você poupa na propensão marginal a poupar e consome na propensão marginal a consumir. Este que é... Desculpa, docente. Uhum. O que significa SS? Sim é propensão marginal a poupar. S é poupança. E sim é propensão marginal a poupar. Ok? Em outras palavras, nós podemos dizer que, prontos, o que você consome é igual ao rendimento que você recebe menos o que você poupa. Ou podemos dizer o que você poupa é o rendimento disponível menos o que você consome. Tudo vale. O S maior é poupança, o S minúsculo é aquilo. É propensão marginal a poupar. Ok? O C maiúsculo é consumo, ok? E o C com barra em cima é consumo autônomo, e o C com cedilha é propensão marginal a consumir. Ok? Então, isto aqui é 1 menos Czinho, que é o quê? Propensão marginal a poupar. Propensão marginal a poupar. Certo. Se já sabemos sobre o consumo, imaginem que o rendimento, ok? Disponível seja igual a 1000, a propensão marginal a consumir seja igual a 0,9 e o consumo autônomo seja igual a 100. Qual será o consumo desta economia? Consumo é consumo autônomo mais Czinho, YD, vai dar 100,
mais 0,9 vezes 1000, vai dar 100 mais 900, vai dar 1000. Acabou. Podia ser de outra forma. Podia ser, por exemplo, propensão marginal a consumir podia ser 0,8. Vamos supor que seja 0,8. Aqui é só por 8, né? 0,8 vezes 1000 seria 100 mais 800 igual a 900. Esse seria o nível de consumo. Qual seria a poupança? A poupança, podíamos dizer que é igual ao quê? A rendimento disponível menos consumo. Qual é o rendimento disponível? 1000 menos. Qual é o consumo? 900. Quanto é que dá? 100. O poupança. Ok? Ou podemos calcular assim, tal como eu disse. Esinho vezes YD. Estão a entender, né? Qual é o rendimento disponível que ele tem? 1000 um segundo só. Sim, para o caso da poupança, temos rendimento disponível menos consumo. Ok? Se quiséssemos calcular a poupança de outra forma, nem seria de outra forma, teríamos que colocar toda a função consumo. E esta função consumo aqui em cima. Mas talvez não seja, ok, relevante para este contexto. Só vamos terminar no cálculo da poupança usando esta forma aqui, ok? E cálculo do consumo usando esta forma. Na verdade, a noção que aqui deve ficar é de quê? É de que o consumo é igual ao consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes rendimento disponível. Esta noção deve ficar. Agora, rendimento disponível, essa é outra noção que tem que ser desenvolvida. O rendimento disponível é aquele que remanesce do rendimento depois de retirado os impostos e adicionadas as transferências. Estamos juntos? Essa noção não pode ser perdida. O rendimento disponível é aquele que permanece depois de retirar os impostos e adicionar as transferências. O que nós estamos a dizer é este nosso Y maior, este nosso Y daqui de cima é rendimento. Ou seja, Y é rendimento. YD é rendimento disponível. YD é rendimento disponível. O que nós temos que gravar é o rendimento disponível é diferente do rendimento. O rendimento disponível é como se fosse bruto. Não estamos a dizer que é bruto. É só para terem a noção do que é rendimento disponível. O rendimento disponível é como se fosse aquele que fica com as famílias depois delas pagarem impostos. Estamos juntos? Então, o rendimento disponível é igual a rendimento menos impostos mais transferências. Mas os impostos que as famílias pagam, temos que assumir que são impostos diretos. IRPS, ok? Mas talvez aqui não interesse também a noção, ok? De impostos diretos e impostos indiretos. Mas devem saber que, no geral, impostos diretos são aqueles que saem diretamente do rendimento. Impostos indiretos são aqueles que são cobrados através de bens e serviços. O IVA, por exemplo.
Estamos juntos? Então, se esta for a fórmula do rendimento disponível, então temos que assumir ainda que os impostos, há uma parte que nós pagamos em forma de taxas e há uma parte que nós pagamos em função do nosso rendimento. Então, os impostos terão uma parte autônoma, que chamamos de impostos autônomos, e há uma parte induzida, que depende do rendimento do país, que é essa parte que é Y, que é o que depende do rendimento. Vamos chamar de imposto induzido também, ok? Agora, este T, vamos chamar de taxa marginal do imposto. O que vocês devem entender aqui é simples. É que parte do rendimento que você recebe, há uma percentagem que vai para impostos. Então, este T minúsculo, que agora vamos chamar de Tzinho, vai passar a ser a percentagem do rendimento das famílias que vai para impostos. Estão a entender, né? O rendimento é Y. Logo, T é a percentagem do rendimento que vai para impostos. Só para lembrar, aqui no o Czinho é propensão marginal a consumir. É a parte do rendimento disponível que vai para o consumo. Agora, aqui, o Tzinho, neste caso, o T minúsculo, é taxa marginal de imposto, é a parte do rendimento que vai para os impostos. Só para terem noção, imaginem que alguém receba 1.000 meticais e o imposto seja, a taxa marginal de imposto seja de 0,2 e os impostos autônomos sejam de 100. O total do imposto que essa pessoa vai pagar será igual a imposto autônomo mais Tzinho Y, significa que será igual a 100 mais 0,2 vezes 1.000. Isso vai dar 300. Então, 300 é o imposto. Estão a entender, né? 300 é o imposto. Já estamos a decifrar a função consumo. Em outras palavras, a função consumo é grande. É consumo autônomo mais Czinho YD. Lembram-se, né? Mas se nós decifrarmos o que está dentro do YD, é consumo autônomo, abrir parênteses, Y menos impostos mais transferências. Talvez dar-vos a noção de que as transferências fazem parte positiva do rendimento disponível. Por quê? Porque as famílias pagam impostos, sim, mas recebem transferências das famílias mais pobres. Acho que lembram quando estivemos a falar disso. As famílias, aliás, o governo ou o Estado paga transferências para as famílias mais pobres. O que vai acontecer agora com o Covid-19, há famílias que não vão suportar fazer aquilo, aguentar essa crise, não vão aguentar essa crise, vão precisar de transferências do governo, transferências de assistência social, proteção social, por aí em diante. Então, o rendimento disponível, por favor, não esqueçam disso, o rendimento disponível é aquele que sobra depois de as famílias pagarem imposto e receberem transferências. Essas transferências são feitas em virtude, okay, de programas, por exemplo, de proteção social que o Estado pode levar a cabo. É só para entenderem. Transferências. Estamos juntos. Continuando, significa que o consumo, acho que falei aqui, coloquei autônomo, não devia ser autônomo, mas ok, já está. Aqui em cima, não deve ter esse tracinho aqui. Significa que o consumo, neste caso, é igual ao consumo autônomo mais Czinho, ok? Abrir parênteses retos, y menos, abrir parênteses, imposto, sabemos que é imposto autônomo, mais Tzinho Y. Fechou? Mais
transferências. Fechamos parênteses retos. Ok? Logo, o consumo será igual a consumo autônomo mais Tzinho, abrir parênteses curvos, Y. O menos se distribui, menos T, menos Tzinho Y, mais transferências. Parênteses retos. No final, é consumo mais Tzinho Y, menos Tzinho T autônomo, é menos Tzinho Tzinho Y, mais Czinho transferências. Ok? É só para entenderem o desdobramento da função consumo. Mas isto vai ser importante lembrar quando chegarmos na determinação do rendimento do país. Só estava a vos adiantar. Não é o mais importante agora. Só estava a vos adiantar que, cuidado, quando falamos de impostos, entra a componente do rendimento disponível. Aliás, quando falamos de consumo, entra a componente do rendimento disponível, que, por sua vez, entra a componente dos impostos. Porque o rendimento disponível é aquele que sobra depois das famílias pagarem impostos e receberem transferências. Okay? Já falamos do consumo. Vamos agora para o investimento. O investimento não tem segredo. O investimento, de forma simplificada, é autônomo. Vamos considerar que o investimento é autônomo, ou seja, não depende de nada. Estão a entender, né? Mais uma vez, quando se diz que é autônomo, significa que não está a depender de nada. Ok? Investimento. O investimento é autônomo, ou seja, I é igual a I, autônomo. E, por fim, os gastos do governo. Não se esqueçam que estamos a vir de uma equação que diz consumo mais investimento mais gastos. O mais complicado aqui foi o consumo, porque o consumo entrou muitos elementos, mas os gastos são fáceis também. São também autônomos, ok? Os gastos são autônomos, não dependem de nada. Estamos juntos. Se nós já temos o investimento que é feito pelas empresas, e já temos os gastos que são feitos pelo governo, então, e já temos o consumo que é feito pelas famílias, então não nos resta mais nada, senão determinar o nível da atividade econômica do país. Vamos a isso. Que é determinar o PIB do país, que é determinar o rendimento do país. Ok? Vamos a isso. Do rendimento do país, ou para melhorar do rendimento do equilíbrio. Partimos da mesma noção. Ok? A noção é a mesma. Não há nada novo. Rendimento, aliás, desculpe, sim, rendimento é igual a consumo mais investimento mais gastos. Assumimos coisas básicas. O investimento é autônomo. Os gastos são autônomos.
as transferências também são autônomas, né? Conforme iremos ver cá adiante. E assumimos ainda que o rendimento disponível é rendimento menos impostos mais transferências. E assumimos ainda que os impostos são iguais a impostos autônomos mais Tzinho Y. E assumimos ainda que o consumo é igual a consumo autônomo mais propensão marginal a consumir rendimento disponível, ou mais Tzinho YD. Então, se assumimos todas essas coisas, mãos à obra, podemos determinar o rendimento do país. Como? Como determinar o rendimento do país? É só substituir consumo mais investimento mais gastos. Autônomo. Ok, não vamos pôr agora autônomo. Mas já sabemos que consumo é autônomo mais Czinho YD mais investimento autônomo mais gastos autônomos. Vamos trabalhar com este do meio. Y é consumo autônomo mais Czinho, abrir parênteses, rendimento menos impostos mais transferências. Lembram-se desta equação. Mais investimento autônomo mais gastos autônomos. Rendimento é igual a consumo autônomo. De novo, temos propriedade distributiva, né? Esta. Ficamos com Czinho, impostos autônomos, menos Czinho, Tzinho, Y. Entendam bem aqui o que aconteceu, para não se complicar. O Czinho entra, apanha o Tzinho, né? Vou repetir. Este entra aqui dentro, encontra o Tzinho, logo formam-se juntos. Este entra, encontra o Tzinho e o Y lá dentro, então fica menos, com menos, porque está distribuído, ficamos com menos Czinho, Tzinho, Y. Certo? Mais Czinho, mais investimento, mais gastos. Até aqui estamos juntos. Temos que estar. Vamos passar todos que têm Y para lá, para outro membro. Ok? Vamos passar este que tem Y. Vamos passar os que têm Y para outro membro. Para isolar o Y. Vamos passar este. Vamos passar este. Vamos passar este. Este já está lá, não precisa passar. O que é que fica? Ficamos com Y menos. Passa para lá, muda de sinal. Tzinho Y. Este passa para lá, muda de sinal também. Este primeiro passou para lá, mudou de sinal. Este segundo, verde, passou para lá, para outro membro, à esquerda, mudou de sinal. Ficamos com mais Tzinho Y. Ok? O que fica? Depois desses passarem, ficamos com consumo autônomo mais investimento autônomo mais gastos autônomos mais Czinho transferências autônomas menos Czinho impostos autônomos. Se forem a ver, tudo que ficou aqui são despesas autônomas. É tudo autônomo. Vamos chamar de A. Autônomo. É como se fossem despesas autônomas, ok? E aqui vamos pôr o Y em evidência.
ficamos com y. Quando você evidencia, o y aqui dentro é como se tivesse ficado 1. 1 menos Czinho mais Czinho Tzinho. Estão entendendo, né? O y saiu, todo o y saiu, está aqui fora. Ok? Matematicamente viram isso aí. Quando você tem x ao quadrado mais 2x mais 1, ou não precisamos chegar no mais 1, se você põe o x em evidência, ficas com x mais 2. Ok? Mas se aqui não tivesse 2, tivesse x, ficaríamos com x mais 1. Estão entendendo, né? É o que está a acontecer aí. Não é nada demais. Não há nenhuma matemática da China, da Índia, ok? Paquistão, Bangladesh. Não há nenhuma matemática extraordinária. Isto igual a despesas autônomas. Se isto passa para lá, muda de sinal. Esta segunda parte da bagunça, quando passa para outro membro, muda de sinal. Ficamos com 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho T vezes despesas autônomas. A isto aqui, esta primeira parte aqui que vocês estão a ver, esta parte aqui, chamamos de multiplicador dos gastos. Aliás, multiplicador da despesa autônoma. O que significa este multiplicador? Se forem a perceber, ele multiplica com a despesa autônoma. Estão a entender, né? Em outras palavras, qualquer aumento na despesa autônoma, irá fazer o rendimento aumentar. Qualquer aumento na despesa autônoma, só para perceberem, vou reescrever já com o multiplicador, como forma de multiplicador, a equação final. É como se y fosse igual y é igual a alfa vezes a autônomo. Este é o alfa é o tal multiplicador, né, da despesa autônoma. O que isso significa? Significa que qualquer aumento da despesa autônoma, ok? Qualquer aumento da despesa autônoma, estão a ver essa série? Estou a dizer qualquer aumento da despesa autônoma irá fazer o rendimento variar em função do multiplicador. Estão a entender, né? Se a despesa autônoma aumenta em 100 e o multiplicador for 2,3, então a despesa autônoma irá variar em 2,3, ok? Vezes o tal aumento. É o que nós estamos a dizer, mas vão perceber em termos práticos. Vocês devem saber, e que é importante, é que o multiplicador determina a magnitude no qual o rendimento irá variar se aumentarmos uma das componentes da despesa autônoma. Estão a entender, né? Este multiplicador é da despesa autônoma, mas podemos extrair submultiplicadores. Quando temos uma das componentes da despesa autônoma, estamos a falar de se consumo aumentar, o que vai acontecer? Se investimento aumentar, o que vai acontecer? Se gastos aumentarem, o que vai acontecer? Se transferências aumentarem, o que vai acontecer? Se impostos aumentarem, o que vai acontecer? É qualquer uma das componentes da despesa autônoma variar, o que vai acontecer? O multiplicador que nos vai dar a resposta. Está claro, né? Espero que esteja claro. Não se preocupem com isto aqui, esses números, matemáticas, equações, não é nada isto aqui, ok? Nem vão precisar, como tal, é para entenderem a lógica, ok? É para terem o benefício de entenderem, porque eu podia chegar só mostrar a fórmula, meninos, o rendimento é multiplicador vezes despesa autônoma. Muitos aí, o Schwab, que gosta muito de matemática, ia se perguntar, mas de onde é que vem isso? Qual é o... Aí é que não ia entender mesmo. Quer dizer, sem essas matemáticas aí que não ia entender a lógica por detrás.
das fórmulas finais, ok? Ok? Então, vamos pegar a última equação, juntar, assim como nós escrevemos, vamos lá escrever de forma completa, dizermos que o rendimento é 1 sobre 1 menos Czinho, mais Czinho T vezes consumo autônomo, investimento autônomo, gastos autônomos, Czinho, transferências autônomas, menos Czinho, impostos autônomos. Para quem entende derivadas, se eu escrever 2x 1 mais 3, y igual a 2x 1 mais 3. Se eu quiser derivada de y, geralmente o que é que faço? O 2 desaparece, ficamos com 2, 1 mais 3. Dá 8. Ou podemos dizer 2 vezes 1 mais 2 vezes 3, também dá 8. Porque o 2 se distribui. Ok? Vou dar outro exemplo. Y igual a 2x derivada. Aliás, y igual a 2x. Y derivada e 2x derivada dá 2. Tem que estar claro. Desaparece o x. Mas se viesse assim, x a mais b. O y derivada há de ser igual a, se tiver 2 aqui, ia ficar 2a mais b. Ou seja, só desaparece o x. Estão a entender, né? Só desaparece o x. Isso para entender a operação que nós vamos fazer para decifrar os multiplicadores. Por que é importante isso? É que nós queremos determinar os multiplicadores de cada componente da despesa autônoma. Por quê? Porque variar o consumo, variar o investimento, variarem os gastos, variar as transferências, variar os impostos, provocam efeitos, ok, diferentes sobre o rendimento do país. Entendam que tudo isso, quando nós fizemos, queremos entender como é que os agentes econômicos, o comportamento dos agentes econômicos influencia a economia. Se as famílias decidirem consumir mais, o que vai acontecer com o rendimento do país? Se as empresas decidirem investir mais, o que vai acontecer com o rendimento do país? Se o governo decidir gastar mais, o que vai acontecer com o rendimento do país? Se o governo decidir aumentar as transferências, o que vai acontecer com o rendimento do país? Se o governo decidir aumentar os impostos, o que vai acontecer com o rendimento do país? Então, nós queremos saber qual é o efeito de cada uma das variáveis sobre a economia para entender o funcionamento e regularmos as expectativas, para nós sabermos, para nós projetarmos, para nós perspectivarmos, para nós tirarmos ilações sobre o futuro comportamento da economia em função do comportamento de cada grupo de agentes econômicos. Vocês, como gestores financeiros, devem estar interessados em saber, e de seguros, naturalmente, devem estar interessados em saber se as famílias tendem, por exemplo, a aumentar os níveis de consumo ou não, que podem ter reflexos no nível da atividade econômica e gerar efeito multiplicador sobre a economia, gerar um nível de aumento do rendimento do país, gerar um aumento do nível da atividade econômica, que é o aumento do rendimento do país. Ou as empresas tendem a investir mais ou menos, ou o governo vai gastar mais ou menos, ou vai transferir mais para as famílias ou não, ou os impostos vão aumentar ou não. É preciso nós sabermos qual pode ser o efeito de cada uma das variáveis, okay? Comportamentais, de comportamento dos agentes econômicos sobre a economia. Felizmente, 3 variáveis são controladas pelo governo: gastos, transferências e impostos. Gastos, transferências e impostos. Essas 3 variáveis, meus amigos, estão sob
o controle, velho, tem que fazer teste, né? Da Covid-19. Puxa, aquela agulha entra até lá. Yeah. Essa doença aqui não é de bem. Ok? Então, o governo manipula essas três variáveis em função do resultado que ele pretende ver na economia. Se, por exemplo, o investimento e o consumo estiverem a diminuir, o governo pode recompensar esta diminuição através do aumento de gastos do governo. Por quê? Porque o consumo, o investimento, os gastos e as transferências têm sinais positivos, ou seja, têm um efeito positivo sobre o rendimento do país. Estão a entender, né? Enquanto que os impostos, quando aumentam, têm um efeito negativo sobre o rendimento do país. Só para a vossa clarificação, o aumento dos impostos diminui, ok? O rendimento disponível. Lembrem-se de que rendimento disponível é rendimento menos impostos mais transferências. Se o governo aumenta os impostos, se 10 menos 2 dava 8, se o 2 aumenta, ficamos com 10 menos 5, então passaremos a ter 5. Ou seja, o aumento dos impostos diminui o rendimento disponível. E diminuindo o rendimento disponível, sabemos que o consumo depende do rendimento disponível. Diminuindo o rendimento disponível, imagine que antes o rendimento disponível era de 8, agora o rendimento disponível é de 5. Então, o consumo será menor. E sendo menor o consumo, como sabemos que o rendimento é consumo mais investimento, mais gastos, se o consumo é menor, logo o rendimento será menor. É por isso que os impostos são negativos. Para o aumento dos impostos tem um efeito negativo sobre a economia, sobre o nível da atividade econômica. Saibam disso. Já agora. Ok? Então, os impostos são a única variável neste modelo que tem um efeito negativo sobre o rendimento do país. As outras têm um efeito positivo. Então, para sabermos a magnitude com a qual cada variável irá afetar o rendimento, temos que introduzir aquela noção de derivada mais uma vez. Lembram-se, né? Aquela noção de reta tangente ao gráfico, ok? Equação de reta tangente ao gráfico, do alfa, né? Lembram? Temos que introduzir esta noção. Quando varia um, como é que o outro varia? E nós sabemos que a variação do y, em função da variação de uma das componentes da despesa autônoma, por exemplo, em função da variação dos gastos, é o quê? É como se estivéssemos a derivar esta função em relação aos gastos. Estão a entender, né? E se nós fizermos isso, iremos ter um multiplicador de gastos autônomos. Ok? Em outras palavras, iremos dizer o quê? Iremos dizer que a variação do rendimento sobre a variação dos gastos é igual a multiplicador de gastos autônomos, e por sua vez é igual a, se nós derivarmos isto, usando aquelas regras que eu mostrei, isso vai dar 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Ok? Em outras palavras, se o rendimento variar é 100 meticais, enquanto o multiplicador de gastos é igual a 2, desculpe, o exemplo que eu queria dar é, se os gastos variarem em 100 meticais, ou 100 milhões de meticais, enquanto o multiplicador de gastos é igual a 2, então a variação do rendimento será igual a... É só fazer em produto dos meios, produto dos extremos, né? Produto dos extremos, produto dos meios. Não sei como é que vocês chamam, fazer isto. Tchan, tchan. Ou simplesmente dizer o que passa para outro membro, que vai para outro membro, passa a multiplicar. Este está a dividir, quando passa para outro membro, passa a multiplicar. Logo, variação do rendimento é igual a variação de gastos autônomo vezes multiplicador de gastos. Ou seja, variação de rendimento é igual a 100
vezes 2. Ou seja, a variação do rendimento é igual a 200. Fim da linha. Podemos fazer a mesma coisa com as transferências. Variação do rendimento sobre variação das transferências é igual a, talvez para interpretar a situação anterior, para não ficar tudo assim ao alto. Aqui, o governo decidiu aumentar os gastos em 100. O multiplicador calculado é 2. Okay? O multiplicador pode ser calculado dando o valor do T e dando o valor do Czinho. Já é possível ter um multiplicador. Estamos juntos. Mas vamos supor que já temos o multiplicador. É 2 nesse caso. Então a pergunta é, se o governo aumentar o seu rendimento em 100 meticais, em quanto é que irá variar o rendimento? Ok? Se o governo aumentar os seus gastos em 100 meticais, desculpe, em quanto é que irá variar o seu rendimento, sabendo que o multiplicador dos gastos é 2. Então, é simples, é só fazer variação do rendimento do país é 100 vezes 2, que dá 200, e responder. Resposta: se o governo aumentar os gastos, pode ser os seus gastos, como não cabe, vamos deixar assim. Se o governo aumentar os gastos em 100 unidades monetárias, o rendimento do país pode ser do país ou de equilíbrio, irá variar, é melhor não dizer variar, irá aumentar em 200 unidades monetárias. Acabou. Mesmo caso para as transferências. Se o governo aumentar as transferências autônomas em 200, sabendo que o multiplicador das transferências autônomas é 2,5, em quanto é que irá variar o rendimento do país? Mesma coisa. Variação do rendimento é igual à variação das transferências vezes o multiplicador das transferências. E é 200 vezes 2,5. Que vai dar, quanto é que dá isso? 500, né? É só por resposta. Se o governo aumentar as transferências em 200 meticais, pode ser meticais ou unidades monetárias. Quando não dizemos a moeda, assumimos que é unidades monetárias. O rendimento do país irá aumentar em 500 unidades monetárias. Ok? E depois, temos ter impostos. Ok? Aqui são transferências. Aqui são impostos. Transferências é TR. Não confundo. Impostos ET. Transference TR. Vem de transferências. Transference. E taxes de impostos, ok? Se imagine que a variação do imposto seja igual a 300
O multiplicador de impostos é negativo. Geralmente é o simétrico do multiplicador das transferências. Só para terem, não esquecerem das fórmulas ou da noção, o multiplicador o multiplicador das transferências é Czinho 1 menos Czinho mais Czinho T. Ou seja, se eu te der o valor do Czinho e do Tzinho, podem calcular o multiplicador das transferências. Eu só estou a ter como valor dado para facilitar. O multiplicador dos impostos é menos Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Ok? Também estou a dar como valor dado. Se tivéssemos o Tzinho, tivéssemos o Czinho, era possível calcularmos o multiplicador dos impostos autônomos. Ok? Se eu já tenho impostos 300 e multiplicador dos impostos menos 2,5, em quanto é que irá variar o rendimento? A fórmula é a mesma. Variação do rendimento é igual à variação dos impostos vezes multiplicador dos impostos. Que é 300 vezes menos 2,5. Quanto é que dá 300 menos 2,5? Dá 25, 25, 25, 750, né? Variação do rendimento igual a menos 750. Unidades monetárias, ok? Pode ser. Resposta: se o governo aumentar os impostos em 300 unidades monetárias, o rendimento de equilíbrio irá diminuir porque é negativo, né? Em 750 unidades monetárias. Ok? Resumo da aula de hoje para a vossa respiração e tranquilidade. Resumo da aula de hoje. Era sem tempo, né? O rendimento do país em economia fechada com o governo é determinado por consumo, investimento, mais gastos. O aumento, ou seja, se o governo quiser influenciar a economia, se o governo quiser influenciar o Y, que é o nível da atividade econômica, que é o rendimento, que é a despesa, que é o PIB, que é tudo este Y. Se o governo quiser influenciar a economia, o Y, neste caso, tem 3 formas para influenciar o Y. Pode ser por meio dos gastos, pode ser por meio das transferências, pode ser por meio dos impostos. O que é que nós temos que saber? Que os gastos, quando aumentam, o rendimento do país aumentam. E aumentam na proporção do multiplicador. Ou seja, a variação do rendimento é sempre a variação dos gastos autônomos vezes o multiplicador desses gastos. Se ele aumentar as transferências, idem. O rendimento também aumenta, mas também
varia em função do multiplicador, ou seja, é a variação das transferências autônomas vezes o multiplicador das transferências. Se ele aumentar os impostos, o rendimento do país reduz. Por quê? Porque a variação do rendimento é a variação dos impostos autônomos vezes a variação, às vezes o multiplicador dos impostos autônomos. Mas por que diminui? Por causa da noção dos multiplicadores. Porque o multiplicador dos gastos é positivo, é 1 menos Czinho mais Czinho T, que é o multiplicador dos gastos, o multiplicador das transferências também é positivo, é Czinho, 1 menos Czinho mais Czinho T, multiplicador das transferências. E, por fim, o multiplicador dos impostos é negativo. É menos Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. É por isso que o efeito é negativo. Olhando para aqui. É o multiplicador dos impostos. Desculpe, não das. Multiplicador dos impostos. Alguém ligou o microfone, pode desligar. Por fim, devem saber que quando o multiplicador dos gastos é igual a um determinado número, por exemplo, 2, significa que o aumento dos gastos em uma unidade monetária, ceteris paribus, ou seja, mantendo tudo o resto constante, o rendimento do país irá aumentar em 2 unidades monetárias. Essa é a interpretação dos multiplicadores. Assim como o multiplicador das transferências autônomas, se é igual a 2,5, significa que o aumento das transferências autônomas em uma unidade monetária, mantendo tudo o resto constante, o rendimento do país irá aumentar em 2,5 unidades monetárias. E, assim como o multiplicador dos impostos autônomos, se é igual a menos 2,5, significa que o aumento dos impostos autônomos em uma unidade monetária, mantendo tudo o resto constante, o rendimento diminui. O rendimento de equilíbrio diminui em menos 2,5 unidades monetárias. Ok? Esta é a interpretação. E se aumentarem 100 unidades, é simples. É só multiplicar. Só para vocês entenderem. Se os gastos aumentarem em 100, enquanto o multiplicador de gastos é 2, então a variação do rendimento é 100 vezes 2, 200. Não esqueçam disso. Se as transferências aumentarem em 100, enquanto o multiplicador das transferências é 2,5, então a variação do rendimento é 100 vezes 2,5, que é 250. Por fim, se os impostos autônomos aumentarem em 100, enquanto o multiplicador dos impostos é menos 2,5, significa que o rendimento do país irá variar em 100 vezes menos 2,5, que é menos 250. Ok? Por fim, se os gastos
aumentarem numa determinada proporção, imaginemos, só para dar exemplo, se os gastos aumentarem em 100 e os impostos, isso é combinação, os impostos aumentarem em 100, é suposto que os gastos aumentem o rendimento do país e os impostos diminuam o rendimento do país. Quando os dois lutam entre gastos e impostos, os gastos vencem. Ou seja, se os gastos aumentam em 100, o rendimento do país aumenta numa proporção maior do que a diminuição do rendimento provocada pelos impostos. E, no fim, os gastos vencem. Mas, na verdade, o que é para saberem aqui, talvez para simplificar e não complicar ainda mais, é que o multiplicador dos gastos é maior que o multiplicador das transferências. Aqui é só um exemplo, 2,5, mas não é isso que acontece na prática. O multiplicador dos gastos é maior do que o multiplicador das transferências, que, por sua vez, este último é igual ao simétrico, ao módulo do multiplicador dos impostos. Ok? Na vida real, se aqui é 5, este pode ser 4,2 e este aqui há de ser menos 4,2. Ok? Se este é 10, então este há de ser 8 e este há de ser menos 8. É o que nós estamos a dizer. O peso do multiplicador dos gastos é sempre maior que o peso dos impostos. E tem sobre o nível de rendimento. Mas nunca se esqueçam mesmo, que sempre que o governo aumentar os seus gastos, o rendimento do país aumenta. O governo aumentar as suas transferências, o rendimento do país aumenta. Mas se o governo aumentar os seus impostos, o rendimento do país diminui. Don't forget this. Never, 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 never forget. Fim. Obrigado. De nada. Foi longo, né? Podem parar de